Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal Leandro Cripto. Quero agradecer a presença de todos vocês, obrigado por estar se inscrevendo no canal, comentando, deixando o seu like, é muito importante, né? Neste momento estou observando o Bitcoin no gráfico semanal, não é momento de pânico, não é momento, na minha opinião, de sair correndo e o último apaga a luz. Eu acredito que é muito cedo da gente tomar alguma decisão de venda agora. Agora, quer fazer venda? Espera o pullback. É simples, né? Espera um movimento aqui do Bitcoin fazendo um pullback. Mas antes de eu falar de um pullback, pessoal, eu quero mostrar que a tendência do Bitcoin nesse movimento aqui, ele é totalmente fora do comum, totalmente fora do comum. Essa queda aqui, ó. Essa queda, pessoal, nada mais é do que busca de liquidez, busca de stops. Quando nós temos uma queda fora do padrão, fora do comum, né? Mesmo nós tendo muitas notícias positivas, que aliás hoje saiu vários dados econômicos, payroll e os cambal, saiu um monte de coisa. E dentro dessas notícias, muita notícia boa, que vai fazer com que o Federal Reserve corta a taxa de juros em dezembro. Então, o que está acontecendo agora? Uma precificação. Estão limpando o máximo de pessoas possíveis antes de voltar a subir, na minha opinião. Por enquanto, eu ainda continuo, né? Acho que eu sou o último dentro do barco, acreditando que possa voltar a subir o Bitcoin. Mesmo que tem gente pensando, mas vai subir para fazer pullback e continuar caindo. Calma, eu vou passar aqui uma análise aqui um pouquinho mais detalhada aqui para vocês. Deixei até com fundo branco para ver se dá para a gente ver um pouco melhor. Então aqui nesse passado aqui, nessa correção que o Bitcoin fez, foi de 32%. E aqui eu lembro muito bem que muitos pensaram que o Bitcoin iria cair, né, que o Bitcoin iria entrar em bear market depois que formou o seu possível topo dos 73 mil dólares. Ele veio aqui, deu uma agulhada em 49 mil dólares, com uma queda de 32% e o preço subiu. O preço subiu. E ele havia perdido as médias móveis principais, tanto a média móvel 21 e 50 no semanal. Ele havia perdido aqui, não é verdade? Tanto é que se a gente fizer um replay aqui, ó, no movimento, nessa época aqui, a gente consegue notar que o BTC ele também perdeu a média 50, reparem, né, nessa queda. Ele deu uma agulhada aqui, é claro que eu estou vendo no gráfico semanal, mas se olhar no gráfico de 5 minutos, a gente vai ver aí 15 minutos que o BTC havia perdido a média 50, né? Ele tinha furado para baixo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui no gráfico de 1 hora. Ó, aqui, ó. Ele tinha perdido aqui, ó. Caído, ó. Ficado abaixo das médias móveis. Varitou para baixo. Mas no gráfico semanal, que é o time frame mais adequado para esse tipo de situação, sabendo que está acontecendo manipulação, eu vou aplicar o gráfico semanal neste momento. Então a média azul que você está vendo aí é a média 50, a de cima aqui é a média 21. Deixa eu ver se eu configurei corretamente, tá a média 20. A 20, 21 não dá muita diferença não. Mas a gente repara que houve uma perda também da média 50 no semanal. E ficou ali por 1, 2, quase 3 semanas ali o preço sem definição, olha, 4, 5, ficou bastante tempo com preço lateral aqui, né? E muita gente achando que iria cair. Nessa época, eu acreditei muito que o BTC estava em acumulação e de fato aconteceu, porque quando houve o rompimento da região da resistência aqui, o preço começou a subir. Que preço, Leandro? Aqui, ó, da região dos 71 mil dólares, era uma zona de resistência. Beleza? E aí, pegando esse passado, do topo ao fundo, o BTC caiu 33% e começou a sua próxima pernada de alta. E aí vai o BTC dando seu show, começa a subir.
busca uma nova ATH em 106 mil dólares, começa a andar de lado. É importante dar uma olhada no BTC dessa maneira antes de a gente tomar alguma decisão. Reparem que a média móvel aqui de baixo preta, ela é a média móvel 100. Para mim, sim, cara, é a última média, assim, a última esperança de um respiro no preço, tá? Já fez isso aqui no passado, tanto é que se eu dar uma pausa aqui, ó, já fez isso aqui no passado. Nós enfrentamos aqui nessa época de 2021, o preço ele formou aqui de fato, né, um topo duplo nessa época. O preço despencou daqui para cá e parou na média 100. Quando o preço saiu aqui de 64 mil dólares, parou na média 100, fez o pullback acima das médias. Então, você que está pensando em sair, não é agora, espera o pullback, né? E nesse pullback vamos observar dia após dia, semana após semana, para ver se vai formar um topo descendente contra o topo anterior, aqui nesse movimento atual, para pensar em vender tudo. É simples, sair fora da operação, porque quem sabe que nós vamos entrar em um possível bear market, igual aconteceu aqui. Mas a média 100, pessoal, de 100 períodos, ela segurou essa queda aqui de 50%. E olhando aqui, reparem que nesse movimento, né, vou colocar aqui o movimento A, nós caímos 30%, 33%. E não testou a média 100. Vamos nessa. Eu vou dar aqui uma avançada em 10x, porque senão vou ficar aqui até amanhã. Beleza, o movimento A caiu 33%, e aí o preço decolou e tudo mais. Aqui nós tivemos uma correção também, quantos por cento? Vamos lá, daqui para cá. 31%. Houve uma correção no Bitcoin, no B. E aí, depois da correção do Bitcoin, ele veio aqui na região dos 110 mil dólares. Fez uma mínima aqui de 74. Após isso, o preço disparou. Muito bem. Bego chegou aqui, fez o seu all-time high de 126 mil dólares, que é o all-time high do momento. Beleza. Fez aqui uma resistência, que todo mundo já sabe, top. E o preço, desde então, vem caindo. E no dia de hoje, 20 de novembro de 2025, nós tocamos na média 100 períodos, que é exatamente, eu fiz um post aí no YouTube falando que 85, 88 e 95 eram os pontos mais importantes do BTC. Então, essa vela dessa semana, ela precisa fechar o semanal acima de pelo menos da média 100 períodos, acima de 85 dólares, 85 mil dólares. Eu acredito que se fechar acima de 85, 86, 88, quanto mais fechar acima melhor, mas a mínima, segundo aqui a média móvel deste momento, é 85.498. Então, o BTC conseguindo fechar o semanal acima de 85.498, vou ficar observando o pullback que ele vai formar aqui. Então, o pullback, normalmente, ele vai retestar a média 50 e a média 21. Se o movimento se repetir igual aconteceu em 2021, ele tende a formar um topo descendente contra esse topo anterior. Aí fica o perigo de nós realmente entrarmos em um bear market. Aí nós vamos ter aqui um topo maior aqui, então a gente vai ter um topo descendente, e aí já começa a ficar complicado para o Bitcoin. Então, o ideal aqui, mesmo formando um topo descendente, esse topo descendente ele tem que ficar acima aqui de pelo menos 118 mil dólares. Porque se o preço fizer um topo descendente em 118 mil dólares, nessa região aqui, a gente pode ter um fundo ascendente aqui contra esse fundo dos 80 e poucos mil dólares que vai formar durante essa semana, 85 mil dólares. Então a gente pode ter um fundo ascendente por aqui, tudo vai depender do topo que ele vai formar.
E aí tem que formar aqui normalmente um fundo ascendente forte, tem que ser acima de 38,2. Então, pessoal, essa semana ela é uma semana que o preço tem que fechar acima de 85 mil dólares, 87 mil dólares. Na semana seguinte, acredito eu que nós vamos ter uma semana verde, na próxima semana, uma semana verde de pullback. E depois a gente vai ter uma definição se de fato vamos entrar em bear market ou não. O bear market, pessoal, na minha opinião, será que se o Bitcoin perdeu 77 mil dólares? Aí sim nós podemos ver uma queda aí de pelo menos, sei lá, a gente pode ver o BTC lá embaixo, lá, sei lá, não acredito que vai cair isso tudo, mas, poxa, uns 50 mil dólares, pode ser que ele venha aqui em 50, 52 mil dólares, mas por hora eu não acredito nisso não, pessoal. Por enquanto, step by step, passo a passo, vamos ver como é que vai fechar essa semana, tá? O Fear and the Greed está extremo medo, estamos em nível 14, deu uma subida, ultimamente estava 10, estamos em 14. Mas isso não tira o investidor da zona de extremo medo. Estamos em extremo medo neste momento, mas na minha opinião é a melhor oportunidade de compra no BTC, tá? Pegando a porcentagem de queda deste momento do Bitcoin, está dando uma média de 32% do seu topo, que é exatamente do A e B que está acontecendo, e agora vai ser o C, né? Será o fim do ciclo? Não sabemos ainda, pessoal. Não sabemos ainda, porque quando eu olho o long short ratio do Bitcoin, ele está elevadíssimo, deu uma subida, né, de ontem para hoje, deu uma varetada aqui para cima com muita força. Muito mais gente abrindo long do que short. Isso faz com que o preço continue caindo. Isso força a galera que está abrindo long fechar suas posição. Então, long agora, alavancado, muito pesado, assim, tipo, meu, 10, 20, 30x, 50x, eu não recomendaria, não. Eu acho que não é o momento de abrir long pesado, a não ser que tenha ali um padrão de reversão no diário, com fundo ali formado, um rompimento de um topo, aí dá para entrar com uma alavancagem um pouco mais agressiva. Agora, neste momento, não. Eu entraria no máximo aí de 2 a 3x para esperar ali para ver o movimento se vai ser top ou não, porque até então a faca está caindo, então a gente tem que precisamos de um fundo formado para depois entrar mais pesado. Por agora, muita gente está tentando pegar o long aí pesado, né, entrando com muita alavancagem. Isso mostra nitidamente, porque o long short ratio está subindo forte. Então, estamos chegando numa zona muito importante aqui no long short ratio, que é a mesma região de 2021 ali. Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Espero eu que chegando nessa região, o long short começa a cair, né? Enquanto o long short ratio estiver trabalhando dessa maneira, pessoal, com topo, fundo, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente, ainda podemos continuar subindo o long short rate. O long short rate está em 4,08 e significa que são 3 pessoas abrindo long e uma pessoa abrindo short. Então é óbvio que o preço vai ficar beliscando para baixo, pegando ali os stop. Podemos ter ali ainda uma ameaça de queda, podendo chegar em 85 mil dólares ali, depois subir. Então tem que ter paciência essa semana aí, tá? Só que aí, voltando a falar aqui do long short rate, esse padrão é uma cunha ascendente, que normalmente rompe para baixo. Já estamos muito elevado aqui, tá? Está bem alta aqui o long short rate. Então eu acredito que em breve começa a cair e aí teremos nosso pullback. Olhando aqui a dominância do Bitcoin no mercado, BTC.D, nós vemos que a dominância está caindo também. Olha, a dominância está caindo, vindo aqui retestar a média 100. O interessante para nós termos uma altcoin season é o Bitcoin não derreter, a dominância dele caindo, principalmente perdendo esse fundo aqui, seria lindo. BTC acima de 85 mil dólares, com a dominância dele caindo, ele andando de lado, as altcoins podem performar muito melhor que o BTC, pessoal. Muito melhor que o BTC. Tanto é que, se nós olharmos aqui o total 2, vamos excluir aqui
o market cap do Bitcoin, a gente nota nitidamente que está com um padrão muito bonito as altcoins. Ou seja, as altcoins estão no fundo do poço. Tem gente vendendo essas altcoins agora no prejuízo. E vendendo em zona de suporte. Em zona de suporte. A média 100 períodos está aqui. A média 50 está aqui. A média 21 está lá em cima. Então a gente vê nitidamente que as altcoins estão em pontos de compra. Não é ponto de venda. Aliás, se você discorda de mim que não está em ponto de compra, comenta aí. Não, Leandro, está em ponto de venda, tem que vender tudo. Comenta aí também, é importante a sua opinião e eu vou responder todos aí, tá? Hoje não deu para responder todo mundo, mas eu vou responder vocês lá no comentário. Tá? Então, o Ethereum, Solana, XRP, Radium, tem a ZEC, tem muita moeda aí que pode performar bem. A FET, inteligência artificial também está bem descontada. Tem muita moeda SUI. Ah, meu pai, se for falar aqui, tem muita moeda boa, tá? Olha só, o Total 3, que é excluindo o market cap do BTC e do Ethereum, está muito próximo da média 100 também, dos 100 períodos. Então, esse gráfico aqui, que o Ethereum ele tem uma capitalização grande, então quando a gente tira do BTC e do Ethereum, a gente consegue ver que nós estamos agora em 869 bilhões de dólares neste momento, mas podendo ter uma margem, as altcoins para cair um pouco mais aqui nesse gráfico. Só que aí, eu não posso tirar o Ethereum do jogo, o Ethereum tem que ficar no jogo, porque o Ethereum está forte, Solana também. Então, assim, em zonas de compra, tá muito barato as altcoins. Estamos literalmente numa Black Friday, né, pessoal? Literalmente numa Black Friday. Quando a gente olha o VIX deu aqui mais uma porrada aqui para cima. As pessoas estão com muito medo mesmo. Eu particularmente não me lembro de ter visto tanta gente com medo nessa época de novembro para dezembro, sendo que era para estar todo mundo está bullish, vendo o mercado subindo. Está acontecendo o oposto no mercado neste momento. Tudo está acontecendo diferente. O que tem de analista gráfico comentando no YouTube, meu Deus, que tipo assim, bugou a mente de todo mundo, não tá no gibi, né? Tá todo mundo assim, caraca, meu, era pra estar tudo explodindo e tá tudo caindo, como assim? O que tá acontecendo? Quem está mais no prejuízo agora são os institucionais que compraram aí bastante Bitcoin e tudo mais. Michael Saylor comprou Bitcoin a cento e poucos mil dólares. BlackRock também. El Salvador, Metaplanet. Uma galera aí grande comprando Bitcoin, compraram Bitcoin lá em cima e não venderam seus Bitcoins, tá, pessoal? Eu venho acompanhando aí na blockchain ali, acompanhando os grandes e eles não venderam, eles estão segurando e comprando. Michael Saylor fez uma comprinha esses dias aí, essa semana. Comprou mais Bitcoin. E ele mesmo disse que tipo vai segurar por ele. Pode cair para 50 mil dólares que não tá nem aí, vai comprar mais. Aí, cara, tem que tirar um chapéu pro cara desse, né, meu? Porque ele não tá nem aí, vai cair, se cair lá para 50 mil ele vai se entupir mais de Bitcoin e cada vez mais os caras vão ficando mais forte no mercado. Aí não tem o que reclamar, né, que a sardinhada fica vendendo para eles vão comprar, meu. Pronto, aí. Você vende, os caras compram. Aí no próximo ciclo eles ficam mais fortes, aí as manipulações ficam ainda mais fortes e assim vai indo, né? Então, eu, Leandro mesmo, eu venho me adaptando durante todo esse movimento louco e a tendência daqui para frente piorar. A análise gráfica tem que ficar cada vez mais afiada, né? Então, mesmo com muitos anos de experiência aí, muitos analistas com muitos anos de experiência tá tomando na cabeça. Normal. Isso faz com que a gente fica mais forte. O analista de verdade não desiste, fala, vou sair fora que esse mercado não é para mim. Não, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Se nós estamos vivendo um novo ciclo, as coisas estão diferentes, inteligência artificial no meio, os bots comprando e vendendo de uma forma mais rápida, as coisas estão mudando. Então, o analista gráfico de 2025 e diante tem que ter uma mentalidade diferente, porque as coisas estão diferentes. Né? Então tu tem que se adaptar ao momento e tudo mais. Então, galera, voltando aqui no BTC, eu vou esperar, né, o fechamento semanal, ver o que vai acontecer. Né? O fechamento semanal vai ser muito importante para nós tomar alguma decisão.
esperar um pullback. Ah, Leandro, você compraria Bitcoin aqui? Cara, baseado no time frame aqui no passado, nessa região aqui, é região de compra. Ah, Leandro, mas pode vir aqui em 76 mil dólares. É compra também. É compra. BTC, ele já caiu 32% e não teve nenhum repique, velho. Então, se você comprar por aqui, nesse momento, você vai conseguir fazer uma grana, parceiro. Ah, o BTC deu uma subida aqui. Digamos que o BTC ele volta rapidamente aqui nos 126 mil dólares. Você vai fazer, comprando BTC aqui para cá, 49% de alta para a região do ATH, do topo ali, já dá quase 50% de alta. Repara que não precisa nem se alavancar muito. Se você opera alavancado de 3x, você já faz 150% aí, mais ou menos. Depende aí da sua alavancagem, você pode fazer uma grana. Ah, não gosto de alavancagem, vai pro spot. BTC, para longo prazo, ele vai valer milhões de dólares, pessoal, porque ele tem um supply definido ali, né? Então, o Bitcoin é o ouro, é o ouro. Hoje, Bitcoin não presta, é scam, a moeda morreu. Não, galera, toda vez falaram isso aqui, estão falando isso aqui agora. Falaram isso aqui no passado também, Bitcoin não prestava. E aí aqui também, ó, Bitcoin não prestava, e depois toma aí uma alta de 6 trilhões de por cento na cabeça aí, ó, de 1.409% na cabeça. Toda a queda do Bitcoin é para ter uma pernada maior de alta. E o Michael Saylor sabe disso. O Larry Fink sabe disso. O Warren Buffett sabe disso. A galera sabe disso, mano. Ele sabe. Então, velho, tá nem aí. Vamos comprar aos pouquinhos e tal. E vamos aumentando minha posição em Bitcoin. O governo dos Estados Unidos também tem Bitcoin. Então, galera, é momento de olhar pro BTC e olhar para as altcoins. Vamos dar uma passadinha aqui no Ethereum. Ver como o Ethereum está neste momento. Super descontado, né, no gráfico semanal. Vamos dar uma espiada nele aqui. É difícil de falar o que vai acontecer aqui, né? Porque ele tá chegando aqui ameaçando a perder a média 100 períodos. Ele fez isso aqui também, ó. Ameaçou a perder e subiu. Ameaçou a perder, fechou candles abaixo da média 100 e subiu, né? Então, reparem que a média 100 períodos ela é importante. Essa queda que teve aqui do Ethereum de 3 mil, quase 4 mil dólares, ele veio parar aqui em 1420. Eita, essa queda aqui bem acentuada aqui do Ethereum. E muita gente olhando para esse movimento aqui, ó. Vai acontecer aqui, que aconteceu em 2024, vai acontecer aqui em 2025. Será mesmo que isso vai acontecer? Não sei, pessoal. Não sei, de verdade, sei esse movimento aqui que vai acontecer. Que o Ethereum está bastante descontado também, caiu bastante aqui o Ethereum. E se eu for falar aqui de RSI, meu Deus, as moedas aqui estão tudo em sobrevenda no RSI, tanto no 3 dias, 2 dias. O Ethereum está muito sobrevendido, então a qualquer momento pode ter um repique forte, tá? Pode ter um repiquezinho forte. Tanto o estocástico lento também, tá tudo sobrevendido, pessoal. Voltando aqui no BTC, olha só como estamos sobrevendido, bem sobrevendido aqui no BTC. Estamos em 24. A última vez que isso aconteceu foi em fevereiro de 2025. Chegamos aqui nesse range de 24. Foi esse fundo aqui, ó. Esse fundo que eu venho falando tanto para vocês, que eu acredito muito que vai se formar aqui e o preço vai subir. Né? Então a gente está muito sobrevendido no BTC, galera. Muito sobrevendido. Então eu acredito sim que podemos ter um repique. Vamos aguardar. Vamos aguardar o que vai acontecer até domingo. Até domingo, a missão do Bitcoin é fechar acima de 85 mil dólares. Tá? 85 mil dólares. Deixa eu pegar aqui uma informação aqui para vocês. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para atualizar vocês do que eu tô vendo, né, e tudo mais. Mas aqui no canal no YouTube, eu coloquei aqui para vocês, na parte de posts, aqui ó, deixa eu dar uma avançada aqui ó,
na parte de posts, ó, eu tinha colocado essa informação aqui lá, ó, tá? Você aí que segue o nosso canal, fica de olho aqui. E se você ainda não é membro do canal, se torne membro, porque eu sei que muita gente aí tá com medo do mercado e tudo mais, mas se torne membro, que aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, tá? Vídeos e a live. A live ainda tem, eu estou me programando para fazer a live para ter mais gente. Quando tiver mais gente ali, eu vou fazer a live, tá? Eu vou combinar com vocês lá. Mas vídeos, eu estou me preparando aqui, estou preparando alguns vídeos especial para vocês aí. Então se torne membro hoje aí que vai ser top. Então aqui, ó, eu coloquei, ó, não estamos em bear market. Olha esse gráfico com calma. Eu coloquei aqui esse post, se você não viu, dá uma olhada lá, deixa o comentário. E nesse post eu coloquei que nós poderíamos ir até 85.561 dólares. E de fato está indo lá. Tá? Depois dá uma espiadinha lá, dá uma olhada, vai ser top demais, tá bom? Então é isso, pessoal, sem pânico, sem medo. Vamos aguardar o fechamento semanal para tomar uma decisão. Neste momento, para mim, continua sendo uma região de compra, tá bom? Tamo junto, fiquem com Deus, um forte abraço e fui. Até o próximo vídeo. Até amanhã, pessoal. Tamo junto.